Excelentíssimos amigos, a súmula 524 do STF fala sobre a propositura da ação penal após o arquivamento do inquérito requerido pelo Ministério Público e deferido pelo magistrado. Existem hipóteses em que este desarquivamento para a propositura da ação penal é possível e existem hipóteses em que esse desarquivamento não é possível. Vamos a elas. Em primeiro lugar, vamos tratar das hipóteses que permitem o desarquivamento. A ausência de pressuposto processual ou de condição da ação penal permite o desarquivamento. Isso porque o pressuposto processual trata da capacidade para ser parte, de modo que alguém que não integra o Ministério Público ou alguém que não possua a condição de pessoa, seja ela natural, jurídica ou judiciária, não podem oferecer denúncia ou queixa, respectivamente. Além disso, para oferecimento da queixa, é necessária a capacidade postulatória, ou seja, é preciso estar em juízo devidamente representado por um advogado. Então imagine a seguinte situação. Um membro do Ministério Público se aposenta e na semana seguinte oferece uma denúncia. Está clara aí a falta de capacidade para ser parte, para ser autor em uma ação penal pública, porque ele não é mais um membro ativo do Ministério Público. Outra hipótese que permite o desarquivamento é a falta de justa causa para a ação penal. E o que é a justa causa? É justamente a falta de lastro probatório mínimo, indício suficiente de autoria e prova da materialidade do delito. Estas duas hipóteses estão previstas no artigo 395 do CPP. A denúncia ou queixa será rejeitada quando? Inciso 2º. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Perceba que o inciso 1º fala que a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. Então veja o seguinte, se a denúncia ou queixa é manifestamente inepta, ela será rejeitada. Mas se for oferecida uma denúncia ou queixa que sejam aptas para o prosseguimento da ação, é claro que elas serão recebidas, desde que presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a justa causa. Vamos agora às hipóteses que não permitem o desarquivamento do inquérito. Em primeiro lugar, a atipicidade. É claro, porque se o fato é atípico e o inquérito já foi arquivado, não há nada que se possa fazer para dar prosseguimento a essa ação penal. Ele certamente será absolvido. Ainda que uma lei venha tornar típico este fato, a irretroatividade da lei gravosa não vai atingir esse fato, cujo arquivamento já foi deferido. Então, no caso de atipicidade, fica bem claro que o inquérito jamais poderá ser desarquivado. Também se houver existência manifesta de causa excludente de culpabilidade. E sabemos que a culpabilidade é a imputabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Se estiver manifestamente presente alguma causa que exclua a culpabilidade, o inquérito não poderá ser desarquivado. Outra hipótese que não permite o desarquivamento do inquérito é a existência manifesta de causa extintiva da punibilidade. E essas causas estão previstas no artigo 107 do Código Penal. A morte do agente, a anistia, graça ou indulto, a retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, a prescrição, a decadência ou a perempção, a renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação penal privada, a retratação do agente nos casos que a lei admite e o perdão judicial nos casos previstos em lei. Pegando o primeiro exemplo, é claro que se houve a morte do agente, é claro que não adianta de nada desarquivar o inquérito, exceto se a certidão de óbito for falsa. Nesse caso, a certidão de óbito falsa não pode gerar efeitos, então não há a extinção da punibilidade e o inquérito poderá sim ser desarquivado. Então preste bem atenção, se houver a extinção da punibilidade pela morte do agente, nós temos que averiguar se a certidão de óbito é verdadeira ou é falsa. Se ela for falsa, não houve a extinção de punibilidade e, portanto, o inquérito pode ser desarquivado. Agora, se houve, por exemplo, a prescrição, a pena está extinta, e estando extinta, de nada adianta o desarquivamento do inquérito. Entretanto, existe uma hipótese em que os tribunais superiores divergem. O STJ entende de uma forma e o STF entende de outra maneira. É a existência manifesta de causa excludente de ilicitude.
E quais são as causas excludentes de ilicitude? O estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito, o estado de necessidade e a legítima defesa. O STJ entende que, se houver qualquer uma dessas 4 causas excludentes de ilicitude, não será possível desarquivar o inquérito. Porém, o STF entende que é sim possível desarquivar o inquérito, mesmo estando diante de uma existência manifesta de causa excludente de ilicitude. Por exemplo, a legítima defesa. Se o inquérito foi arquivado porque reconhecidamente o agente estava em legítima defesa, esse inquérito, na visão do STF, poderá sim ser desarquivado se houver notícia de prova nova. Então preste bem atenção nesse quadro e entenda. É possível desarquivar se houver ausência de pressuposto processual ou condição da ação penal. É possível desarquivar se houver falta de justa causa para ação penal, porque nesses casos os elementos faltantes podem ser supridos. Já não pode ser desarquivado no caso de atipicidade, existência manifesta de causa excludente de culpabilidade, existência manifesta de causa extintiva de punibilidade, mas aí preste atenção para a certidão de óbito falsa, e para a divergência, relacionada à causa excludente de ilicitude, mais especificamente a legítima defesa. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir e compartilhar. Inscreva-se no canal, porque assim você ajuda bastante o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.